Maravilhoso estar aqui com vocês agora para um assunto tão importante, tão relevante, como um candidato de direito no Enem deve argumentar na redação. Eu quero destacar aqui que nós temos algumas situações que são assim pontuais, e esse tópico não é só para o vestibular. O que é argumentar? O que eu posso pensar em relação a isso? Que vem a ser aí a argumentação. É sobre esse assunto que eu vou falar hoje, e estou também aqui direto no meu canal do YouTube, compartilhando algumas telas, trazendo para vocês algumas informações que eu considero assim bastante relevantes. E eu quero destacar que eu sou professora Ana Paula, já tenho mais de 20 anos aí no trabalho, acreditando no potencial de meus alunos, auxiliando para que possam atingir a nota máxima no Enem. É fundamental que esse tópico que eu trago hoje, ele é estrutural para a vida, para a profissão, para concursos, para projetos. Saber como argumentar, isso é estrutural na vida, e principalmente como fazer isso para o Enem. Você, candidato ao curso de Direito, fique muito atento, porque esse item, esse conhecimento, ele faz parte da vida de todo candidato, em função principalmente aí dessa carreira, que não é só fazer uma redação no vestibular. Nós temos também o quê? A elaboração de provas, concursos e tudo mais. Então, a maneira correta de saber argumentar vai te levar à frente, e vem comigo que com muita alegria eu vou apresentar esse assunto aí para vocês, certo? Aqui no meu canal eu estou fazendo um compartilhamento de tela, e eu gostaria assim que vocês pensassem no que vem a ser esse gênero dissertativo argumentativo que eu estou conversando aí, né, sobre a importância. Então, quando você pensa em argumentar, você está defendendo um ponto de vista. É a defesa de um ponto de vista, e a ideia dissertativa são as explicações que serão apresentadas no momento que você defende esse ponto de vista. Argumentar não é narrar, não é fazer uso de primeira pessoa pronominal e verbal, não é contar coisas, não é expor. Você tem uma posição e você fundamenta através de exemplos, autoridade, dados que vão embasar esse seu texto. Então, é um fato assim estrutural a ideia de que ser dissertativo, argumentativo, você tem as explicações que vão fundamentar essa tese que será defendida por você. Maravilha? Se você vai também ao manual do INEP, é interessante perceber o seguinte, que existe uma obrigatoriedade para que todo o texto seja seguido nas suas 30 linhas, que sejam seguidas o quê? Essa estrutura exigida aí, né, que você vai fundamentar com argumentos para você influenciar o leitor sobre do tema que se trata. E para isso
nós temos estratégias. Então, na live de hoje, eu trarei para vocês algumas estratégias, como deve ser feita essa argumentação e o que não pode ser feito em hipótese alguma. Trago alguns exemplos, né? Escolhi até para que a gente possa discutir um pouquinho um tipo de redação, elaboração de uma redação com o último tema agora de 2021, e para que possamos perceber, consigo argumentar, o que eu posso fazer, como é que se argumenta, como é que se fundamenta um texto desse gênero, que não é só apenas uma defesa de ponto de vista, mas é uma defesa que você vai fundamentar para que você possa convencer o seu leitor sobre a tese que está ali sendo defendida. Maravilha? Eu estou aqui, continuo aqui compartilhando a tela no meu canal de YouTube, coloquei aqui algumas informações que estão disponibilizadas amplamente na internet. Então, vamos relembrar aqui comigo. Qual a importância, né? O que se deseja com a live de hoje? Será que eu consigo argumentar? O que eu faço é argumentar? Como eu devo? O que é necessário fazer para que o corretor, ao olhar o meu texto, possa dizer assim: ele é dissertativo, argumentativo. Maravilha? Então vamos continuar mais um pouquinho, vamos à frente, porque na sequência eu trago aqui para vocês que tipo de oportunidade que eu quero também apresentar essa questão. Que tipo de oportunidade tem uma pessoa que saiba argumentar? Será que é só vir comigo? Tá? Você está se preparando, vai fazer direito, precisa dominar esse gênero dissertativo, argumentativo, argumentar e se posicionar. Quando eu uso o termo dissertar, são as explicações, as informações, os dados que vão fundamentar essa tese. Por que é tão estrutural saber argumentar? Quem deseja o sucesso nessa carreira, é lógico, isso daí é essencial, porque você vai usar a vida inteira. No momento que você faz a redação, que atinge a nota máxima, além disso, nas provas que se seguirão, nos concursos, eu me lembro um aluno querido que está aí, está cursando direito, eu me lembro que a ideia, né, que ele sempre, um comentário assim, trazido por ele, que ele não dominava, tinha dificuldade na escola, achava que não ia conseguir, etc. Mas com treino, com empenho, conseguiu superar as expectativas de uma nota que não foi tão positiva no vestibular anterior e veio um notão no ano passado. Ele superou, não desistiu, argumentou da forma certa, percebeu que não é só apresentar a ideia, o governo é negligente. E os porquês? Como que vai fazendo, como que vai desenvolvendo em cada período esses porquês? Esse aluno que tinha muita dificuldade há 2 anos atrás, no ano passado arrasou mais de 980 na redação.
E tive também um outro aluno, eu acho interessante, porque saber argumentar corretamente, não apenas para fazer a redação, na sequência aí passou vestibular, o FRJ, etc., e resolveu fazer um concurso público mesmo, segundo grau, para já ter a graninha. Era a redação dissertativa argumentativa, porque é cobrada em todos os gêneros. Usou aquela informação que não era apenas para o vestibular. Deu para entender? Você tem assim, são resultados muito positivos quem domina a arte de saber argumentar e da carreira de direito de uma forma específica para o desenvolvimento múltiplo de atuação e além das variadas possibilidades, como o caso desse aluno que resolveu fazer um concurso, passou, quer dizer, já fazendo faculdade e trabalhando no emprego público, se mantendo, tudo graças à arte de quê? A arte de argumentar. Maravilha? Vamos pensar aqui numa situação. O que você deve fazer? O que seria o ideal numa argumentação e o que não seria em hipótese alguma? Já apresentei os pontos positivos. A gente sabe que treinando, se empenhando, consegue. Falei com vocês do que se deseja em todas as carreiras, mas no caso aqui nós estamos focados, né, aos que vão fazer o curso de Direito. Estou mostrando aqui a importância de dominar essa técnica fabulosa de argumentar que serve para a vida. Contei 2 exemplos que eu me lembrei aqui do que deu certo, aquelas crenças, não consigo, não vai dar, porque no ano passado, tudo por água abaixo, empenho, conseguiu e dominou. E a gente sabe que quando pensamos na competência número 3, aquela que você vai selecionar informações, relacionar, interpretar, esses dados, eles vão fundamentar sua argumentação, já que o gênero é dissertativo, argumentativo em prosa. Só que não pode ser qualquer argumento, não pode ser qualquer exemplo. Não adianta você ter o conhecimento de uma autoridade interessante para fazer uso no tema, se você, na hora de fazer produtividade com aquele repertório que vai elevar a sua nota, você bloqueia. Para aí um bocado agora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Preste atenção. Lembrando, professora Ana Paula, curso de redação Enem Meta 1000 e além, 2022, estamos juntos. Vamos comigo. Texto dissertativo argumentativo. Eu preciso de fundamentar a tese que eu estou defendendo, o ponto de vista. Eu apresento um problema, eu preciso de desenvolver, argumentar, é isso. Você faz uma afirmação e você discorre sobre ela de forma impessoal, fazendo uso de terceira pessoa pronominal e verbal. Faz parte da competência número 2. Lembra aquela live que eu falei do que não pode acontecer em hipótese alguma para não fazer com que você zere a sua redação? Maravilha? Lembrou? Então, pois bem. Vamos pensar aqui num exemplo
de como desenvolver bem essa técnica de argumentar e o que você não deve fazer em hipótese alguma, porque você vai cair aí num erro que a gente não quer passar por isso em função da nota alta que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir, Então eu preparei aqui com vocês, para vocês, tá aqui no meu canal, eu preparei um fragmento, um parágrafo de desenvolvimento do que não deve ser feito, porque pode dar muito, muito, muito errado, que não deve ser feito. Eu usei o tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, foi o tema agora do Enem em 2021. Pois bem, esse tema, pensei numa tesezinha, deixei aqui uma tese e na sequência um desenvolvimento. Ora, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, que estão respectivamente no segundo e terceiro parágrafos do seu texto, eles são exclusivos de argumentação. É o momento que você vai mostrar tudo o que aprendeu ali na defesa do seu ponto de vista. Então, peguei esse tema e vamos dizer, criei aqui uma tese, a ausência de registro civil mostra-se como um triste retrato de um Brasil que invisibiliza parte de sua população. Deixei só uma parte. Isso aqui não é ainda argumentação. É uma tese. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista da sociedade são os principais responsáveis pelo quadro. Presta bastante atenção agora. Eu ainda não argumentei. Isso é minha tese. É o momento no qual eu faço o quê? No qual eu vou me posicionar. Eu disse, esse foi o tema agora do Enem 2021, não é isso? Eu estou dizendo que o problema dessa invisibilidade, registro civil, o fato, as causas, os porquês, eu fui para duas vertentes. Ora, eu afirmo que foi negligência governamental e, na sequência, uma forte mentalidade individualista, falta de empatia da sociedade. Eu já elaborei minha tese explícita, então eu sei que no segundo parágrafo vai ser desenvolvido tudo falando aí sobre a questão da negligência governamental. E no outro parágrafo eu tenho que desenvolver a questão da falta de empatia da sociedade e individualismo. Pois bem, vamos dizer que o aluno ele não poderia fazer isso. Eu botei um exemplo aqui do que não pode ser feito, porque isso, um aluno candidato de direito a uma maravilhosa universidade brasileira, ele não pode fazer um desenvolvimento desse. Eu estou muito bem, não está não. Vamos ler aqui comigo. Estou no canal, estou compartilhando tela aqui. É só acompanhar. Perceba, no primeiro período foi colocado o seguinte, eu estou no meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou dizer por que o governo é negligente. Saber explicar, defender esse ponto de vista, isso é argumentar. Como argumentar? Não é o tema da minha aula, como argumentar. Eu estou mostrando que não pode ser feito. O aluno começou muito bem, citou Graciliano Ramos em Vidas Secas, ele diz o seguinte:
mais velho e mais novo, assim são chamados os filhos sem nome de Fabiano, da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Citou uma obra, fez uso de um repertório. Vamos continuar. A verossimilhança externa não é fruto do acaso. Verossimilhança da história do Fabiano, lá de Vidas Secas, com a questão dos invisíveis que não têm registro civil, já que os filhos do Fabiano nem nome tinham. Foi feita uma analogia boa. A verossimilhança externa não é fruto do acaso, mas reflexo de uma persistente negligência por parte do Estado. Ponto. Tá bom isso? Não. Tá faltando. Disse que é negligência do Estado. Perceba, aqui tem um erro grave, porque não foi dada continuidade à argumentação, à exemplificação. Associou Vidas Secas, falou que é negligência do Estado, que lembra, é verossimilhante, e parou. Ora, por que é reflexo dessa negligência do Estado? Onde que o aluno desenvolve, argumenta, relaciona o fato lá de Vidas Secas, falando do governo? Cadê a produtividade do texto? Percebeu? Isso você não pode fazer, não adianta ter uma citação linda, maravilhosa, exuberante, uau, Vidas Secas, vou citar um monte de coisa. E cadê tua produtividade? Cadê o momento que você entra argumentando? Você falou que a questão é governamental, mas não fez produtividade no seu texto. Faltou. Por que o governo faz isso? Quais parcelas? Qual é a parcela? Quais são esses indivíduos invisíveis? Que grupos são esses? Deu para entender? Então, aqui, o candidato pecou. Ele pecou sim. Por quê? Porque ele não desenvolveu. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, porque na sequência ele diz o seguinte, ele fala assim, dessa forma, brasileiros sem registros, aos quais os direitos são negados, são excluídos do olhar do Estado. São excluídos do olhar do Estado. Por quê? Qual a consequência que eu tenho disso? Ele usou 3 períodos, ele apresentou a ideia núcleo, o tópico frasal, no entanto, não aprofundou argumento nenhum, citou, não falou mais nada. Não falou mais nada. Então, não argumente assim. Você que está chegando agora, live do dia 18 de janeiro, professora Ana Paula, curso de redação Enem Metamil e além, preparando meu candidato à melhor universidade sonhada para o curso de Direito e além. Já falei aqui, rapidamente, apresentei a importância de saber argumentar. Tem que saber argumentar para a vida, para tudo. E você, candidato de Direito, mais ainda. Em virtude de quê? Em virtude de ser aprovado naquela universidade que você tanto deseja. Além disso, você fazer as provas com muita tranquilidade, desenvolver tudo que venha a ser necessário na profissão que você deseja, que depende de saber argumentar. E saber argumentar é defender uma tese e fundamentar
alertando o tempo todo. Pensando na redação, eu trouxe um exemplo que deixou vácuo, deixou vazio, falta. Não se deve argumentar assim, não adianta você ter aí um repertório lindo, maravilhoso, e no entanto, não fundamentá-lo. Então, adiantou falar, demonstrar que conhece aí o Vidas Secas de Graciliano, adiantou isso? Só falar que, assim como no livro do menino mais velho, mais novo, que não tinha um registro, tá? Verossimilhança com o Brasil, e cadê os porquês? Argumentar vem a ser esse detalhamento. Você defende uma tese, um ponto de vista, fundamenta com exemplos, são os porquês. A cada afirmação, a cada período que você vai trazer uma afirmação sem explicação, não rola. Percebeu o que eu estou falando? Queridíssimo aluno, bonitinho, bonitinha do meu coração. Agora, eu vou mostrar esse mesmo exemplo com esse tema chique do último vestibular, certo? A invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse mesmo tema, vamos olhar qual é a forma correta, de que maneira o candidato pode fazer e pode transformar isso num sucesso. Então, vamos lá, eu vou repetir o primeiro período. Mais velho e mais novo, assim são chamados os filhos sem nome de Fabiano da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ok. Agora, olha a diferença desse segundo período. Preste atenção. A verossimilhança externa não é fruto do acaso, mas é reflexo de uma persistente negligência por parte do Estado com populações. Olha as informações chegando, já historicamente marginalizadas. Para aí, eu vou além. Como pessoas em situação de rua, quilombolas, ribeirinhos. Isso porque, embebidos de cordialidade e buscando a reeleição e a manutenção do poder, governantes direcionam sua atenção e investimentos para setores com maior visibilidade e retorno eleitoral. Em momento algum, aqui eu percebo desconexão de informação. Foi detalhado a população invisível, o que o governo faz, em qual nível ele é negligente. Isso é argumentar. Eu afirmei e eu fui além. Na sequência, dessa forma, brasileiros sem registro, aos quais os direitos são negados, são excluídos do olhar do Estado. São excluídos. Parou aí? Não. Vai falar a consequência disso. Primeiro apontou quem é essa população? Quem são os invisíveis? E o Estado é negligente por quê? Apenas interesse eleitoral e em quem dá visibilidade? Foi tudo explicado. Na sequência aqui,
eu acrescento o que? Dessa forma, brasileiros sem registros, aos quais os direitos são negados, são excluídos do olhar do Estado e, por consequência, de qualquer política pública, sendo fadados a uma vida seca e precária. Nesse momento aqui, inclusive, o escritor aqui, quem desenvolveu essa redação, ele faz uma analogia, volta, né, ao título Vidas Secas, trazendo o sentido denotativo, que é vida seca mesmo. Ele vai falar sobre essa exclusão, a exclusão que todos esses indivíduos são fadados. Então, queridíssimo e queridíssima, quem vai assistir depois, tá valendo, verãozão, calor total aqui, nesse dia 18 de janeiro de 2022. Mas é uma live muito importante, depois você assista com calma. Eu mostrei o que é uma argumentação com buraco, apesar de um bom repertório sociocultural, e na sequência o que é o mesmo parágrafo recheado com informações relevantes que são estruturais dentro do gênero dissertativo, argumentativo em prosa. Cada explicação, cada informação veio acompanhado de quê? De um recheio, de um conteúdo, dos porquês. Esses porquês, essas explicações que fundamentam a sua dissertação. Argumentar, eu tenho um ponto de vista. Dissertar são os porquês, o que eu vou usar. É o momento que eu me mostro produtivo, que eu me posiciono mediante ao fato apresentado. Que no caso aqui, a questão da invisibilidade de registro civil, tema agora de dezembro do Enem, que eu trouxe aqui para a aula de hoje. Maravilha? Falou de vidas secas, mas isso não era suficiente, não. Ele tinha que fazer analogia e depois foi feita. Ele especificou quem são os invisíveis. Ele deu nome, ele justificou porque o governo é negligente. Ele defendeu o ponto de vista, a tese lá em cima, na qual foi dito que a negligência governamental. Ele disse os porquês. Maravilha? Isso é argumentar. E se você vai fazer uma prova, além do teu vestibular, qualquer outra redação, qualquer concurso, não pode esquecer que o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, eles são utilizados para defesa desse ponto de vista, que tem que ser com fundamentação, em mais ou menos 4 períodos. Aqui o candidato fez essa redação, fez uso de 3, nunca menos de 3, o ideal é 4, 3, 4, até 5 períodos, e após você trazer o tópico frasal, o seu repertório sociocultural, aqui foi feito diferente. O candidato começou com o repertório sociocultural, na sequência associou repertório à ideia núcleo do parágrafo, que é a causa 1, que é a negligência governamental. Mas ele foi aprofundando, tanto no parâmetro de quem são
os invisíveis, os que não têm registro civil. Que população é essa? Assim como sobre as responsabilidades do governo e o porquê de se fingir que o que está acontecendo não está. Maravilhosa argumentação, fechou todos os itens. Ok? Queridíssimos, vamos aqui comigo. Sou a professora Ana Paula, criadora do curso de redação Enem Meta 1000 e Além. Ajudo os candidatos ao curso de Direito a atingirem o mais alto grau desejado. E não só isso, porque o meu além é o domínio da argumentação, é o domínio da produção escrita. Tive um pequeno probleminha na live de hoje, houve uma questão de conexão, mas no final deu tudo certo, vai estar aí gravado para você usufruir, estudar e ir além nesse vestibular de 2022. Um forte abraço, toda a paz, todo o bem, tudo de melhor aí para vocês, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima live. Beijo, tchau, tchau. Muito bom estar com vocês aí. Beijão aos que passaram, aos que estão, ex-aluno, todo mundo. Meu beijo, meu desejo de sucesso para vida e além. Tchau!